Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live do programa da Escalada Financeira. Na live de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre previdências privadas, como que as previdências privadas podem nos ajudar a antecipar a nossa aposentadoria. O que são as previdências privadas, como que elas funcionam, quais que são os benefícios, qual que é o processo para a gente poder fazer uma boa escolha de uma previdência privada, como que a gente pode fazer os aportes, se é o aporte de uma vez só ou se pode ser aportes mensais, para que tipo de, qual que é o tipo de rendimento que nós vamos querer ter lá no futuro. Então, tudo isso contribui muito para a gente construir um patrimônio e poder antecipar a nossa tão sonhada aposentadoria, ter a nossa liberdade financeira, tá bom? Bom, então, essa live é mais uma live desse programa da Escalada Financeira, tá? Se você quer construir uma carteira que te possibilite aposentar num futuro, no momento em que você escolher, no momento que você desejar, e não no momento em que o governo impor ou que que te conduzirem para isso, você precisa começar a dar o primeiro passo a partir de agora, tá? Não adianta dar o primeiro passo quando começar já a bater a questão da aposentadoria, quando você começar a ficar cansado. Quanto antes você tiver esse clique, é melhor. Tá? E esse passo a passo da construção da sua carteira de aposentadoria, ela precisa ser tanto algo seguro, que não seja algo assim que seja uma aposta, que seja uma coisa que você dependa da sorte, mas também precisa ser uma melhor oportunidade para você que está começando como iniciante agora. Então tem que ter essa mescla para você ir construindo aos poucos uma carteira bem diversificada, bem antifrágil e com um futuro promissor, tá bom? Então, para quem que é essa live? Essa live é para quem está começando a investir, para quem está começando a construir o patrimônio, para que te possibilite aposentar no momento que você definir e quando fizer sentido para você, né? Ou no momento que fizer sentido para você parar e não no momento que os outros impuserem a vocês, tá bom? Então, quem tiver esse call assim, eu quero construir esse patrimônio, essa live é para você hoje. As previdências privadas é uma oportunidade muito bacana de construção de patrimônio, tá? Para quem não quer ficar dependendo do governo para se aposentar, tá? Para quem sabe que o INSS não vai te aposentar, eu já falei isso em lives anteriores. Para quem sabe que quando chega lá na frente, pode ser que o valor, né, que o INSS vai te pagar não vai ser suficiente, porque vai ser muito pouquinho perto do seu custo de vida. Então, e também para quem não quer ficar sendo escravo uma data definida pelo governo e não de uma data definida por vocês, tá? Então, quem quer ter essa liberdade no futuro precisa começar a trabalhar agora. Então, essa live é para vocês também. Também é para quem nunca nem pensou em se aposentar, para quem acha que a aposentadoria é só lá no finzinho, que é só quando estiver bem velhinho e que não, nem tem a possibilidade de poder antecipar essa aposentadoria em muitos anos, contanto que você tenha um foco e um planejamento correto. Então, se você acha que não é possível, e vocês fazerem boas escolhas, escolhas diversificadas, ajuda e muito essa construção. Tá? E a opção que a gente está trazendo hoje, que eu estou trazendo hoje de previdências privadas, pode contribuir e muito para a construção da carteira do aposentado, tá bom? Para quem que não é essa live, é para quem quer dinheiro rápido e fácil, para quem quer uma aposta, quem quer uma diquinha, essa live não é para vocês, aqui é para construção, né, de conhecimento, para vocês poderem construir mesmo a sua própria aposentadoria. E também para quem não tem interesse em ter liberdade financeira, para quem assim não faz nenhum sentido. Então, assim, para quem não quer ter liberdade financeira, essa live não é para vocês também. Bom,
Então vamos começar agora falando um pouquinho da previdência privada, né? Quais são os benefícios dessa live, o porquê que vai ser interessante para vocês entenderem um pouquinho do conteúdo que eu estou trazendo para vocês hoje. Então, a primeira coisa é a gente entender quais que são as vantagens de ter uma previdência privada. E aí, entendendo essas vantagens, a gente poder entender se vale a pena para vocês. Às vezes não faz nenhum sentido, mas a gente conhecer que é uma possibilidade, como que ela funciona, é de grande valia. Então, até por conhecimento é muito importante, tá? E outro ponto muito importante é a oportunidade de diversificação de carteira de aposentadoria. Lembra assim que quanto mais a gente poder diversificar de uma maneira segura, é melhor para longo prazo, para a gente não ficar sempre dependendo de uma só caixinha, de um só tipo de ativo financeiro. E a previdência ela pode ter algumas vantagens interessantes que podem contribuir muito para a sua carteira, tá bom? Esses ativos, né, a previdência privada, ela é um tipo de investimento que é como se ela tivesse incorporada dentro de outros investimentos. É como se ele tivesse uma capinha, assim, né? Tem vários investimentos aqui dentro, que esses investimentos eles podem ser tanto de renda fixa quanto de renda variável. Então, são fundos que estão aqui embaixo e a Previdência é como se fosse uma capinha que engloba esses fundos, tá? E com essa capinha da Previdência Privada por cima dos fundos, elas possibilitam oportunidades de redução de pagamentos de impostos. Então, um dos grandes benefícios da Previdência Privada é justamente a oportunidade de redução de pagamento de impostos. Eu vou mostrar para vocês os tipos que existem, tá? Como que eles podem ser uma vantagem para vocês poderem escolher uma previdência privada, se fizer sentido para vocês, de acordo com o que faz sentido para vocês no futuro. Tá bom? Então, uma das grandes vantagens de previdências privadas é a redução de pagamentos de impostos, tanto com restituição em imposto de renda, quanto com a redução no pagamento no momento da retirada. Então, a gente tem essas duas possibilidades, eu vou mostrar para vocês em seguida, tá? Então, previdência privada, um dos grandes benefícios é com relação à questão de redução de impostos, e lembra, eles podem ser carteiras de fundos bem diversificadas, tanto quando renda fixa, multimercados e tudo mais, e com a possibilidade de redução de impostos. Então, aqui, ó, eu já trouxe uma ideia aqui de PGBL. PGBL é uma das opções de previdência privada. Então, assim, em termos de escolha de tipo, a gente tem tanto PGBL como VGBL. Então, PGBL é Plano Gerador de Benefício Livre e VGBL é Vida Geradora de Benefício Livre. Então, a gente tem esses dois tipos de previdência. Tá? E temos dois tipos de tabelas de imposto de renda, que é a tabela progressiva e a tabela regressiva. Então, vamos começar aqui falando do PGBL, da vantagem do PGBL. Então, a grande vantagem é que ela tem uma dedução de 12% em cima da sua renda bruta na declaração anual do imposto de renda. Nossa Senhora, o que isso significa? Então, imagina que vocês têm os salários, né? Vamos supor que vocês são CLTs, que vocês têm uma renda bruta anual, né, de recebimento todos os anos. Se essa renda bruta anual ela é acima de 55 mil, você já vai pagar o imposto de renda na maior tabela possível, que é 27,5%, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo para ficar mais simples, para a gente entender como que funciona a questão da restituição. Então, essa tabela de imposto de renda, do quanto que o governo ele vai
abocanhar de vocês e vocês nem percebem, tá? Porque já é retido na fonte. Ela vai variando, então, de acordo com a renda bruta anual, que vai variando, né, em torno de escala, sendo que a maior escala é em torno de 55 mil, 60 mil anual, o que é pouco, tá, gente? Se vocês dividirem por 12 ou 13, né, considerando 13º, vocês vão ver que a renda anual é pequena. Então, já para uma renda pequena, ela já tem o teto do imposto de renda retido na fonte, de 27,5. Então, vamos pegar aqui esse exemplo de alguém que ganha 100 mil reais em um ano, tá? A renda bruta de 100 mil reais em um ano. Vai ter o imposto de renda retido na fonte de 27,5. Então, 27,5 mil estão lá já está retido e você nem chega a ver, tá? Aí vamos entender essa questão dos 12%. Então, 12% em cima desses 100 mil, que é a renda bruta anual, dá 12 mil reais. Se a gente subtrair os 100 mil menos os 12 mil, a gente fica com 88 mil reais do ano. O que acontece? Se vocês fizerem aportes no PGBL, no valor de 24,5, né, que é o valor dos 12% desse 88, vocês vão ter uma restituição do imposto de renda. Então, ao invés de pagar impostos em cima dos 100 mil, vocês vão pagar imposto de renda em cima de 88 mil. Tá? Então, o que acontece? Vocês vão ter uma restituição. Como esses 27,5% ele é retido na fonte, se a gente nem vê, se a gente fizer um investimento de PGBL nesse valor durante esse ano, né? Se a gente fizer um investimento de 12% durante esse ano, o imposto de renda ele vai ser em cima de 88 mil e não em cima dos 100 mil. Então, a diferença entre esse 100 mil e esse 88 mil vai dar a diferença da restituição do imposto de renda no ano seguinte, tá? Ou seja, antes vocês iam pagar sem investir nada em previdência privada nem nada, ganhando 100 mil ao ano, estaria retido na fonte 27,5, tá? A partir do momento que vocês colocam o investimento em PGBL, até 12%, aí vocês conseguem ter um pagamento, ao invés de 27,5, de 24,2 mil reais. Então, diminui. A diferença entre esse 27,5 e esse 24,2, ele vai gerar uma restituição no imposto de renda no ano seguinte. Tá bom? Então, essa é uma das grandes vantagens de utilizar o PGBL para a questão de imposto de renda, tá? Porque você vai ter essa restituição. E, na minha visão, o PGBL é interessante quando você investe com esse sentido, contanto que essa restituição aqui vocês utilizem para reinvestir. Se vocês forem pegar esse dinheiro e torrar, eu não recomendo, então, o PGBL. Tá? Até porque no final o PGBL, o imposto de renda é sobre o valor total e o VGBL, que é a outra opção, é só sobre o valor do rendimento, do lucro. Então tem essa diferença a maior diferença entre o PGBL e o VGBL é como que vai ser o imposto de renda no momento da retirada. Então, o PGBL é em cima do valor total, o VGBL é em cima do valor do lucro. Mas o PGBL tem essa questão de restituição, então você recebe uma parte do imposto de renda de volta e você pode reinvestir. Isso é uma grande vantagem se você reinvestir esse valor ao longo do tempo para ampliar o seu patrimônio. Agora, uma vez que você vai pegar esse dinheiro e vai torrar, aí eu não acho legal porque a gente está falando aqui em construção de patrimônio, tá bom?
Qual que é outro benefício, vantagem de previdências privadas? Então, lembra que eu falei para vocês, né? A gente tem PGBL e VGBL, que são tipos de impostos de previdências. E aí a gente tem dois tipos de tabelas de imposto de renda. Então, a gente tem essa escolha primeiro de VGBL e PGBL, depois a gente tem essa escolha entre tabela progressiva e tabela regressiva. Tá? Então vamos primeiro falar, tem vantagem para tudo, tem que entender qual que faz sentido para você, para o seu momento e o que você espera no futuro, tá? Para a tabela progressiva, qual que é o benefício? Ele vai ter um benefício se você pretende no futuro, no seu eu do futuro, fazer retiradas mensais, e essas retiradas mensais, ela tem um valor baixo, tá? Como assim? Vamos supor que você está investindo na previdência privada com o intuito de, no futuro, ela te pagar uma renda mensal, como se fosse uma renda do INSS e tudo mais. Então, o objetivo no futuro é de renda mensal. Se essa renda mensal ela for um valor baixo, abaixo de 2,5, né, de 2,2 mais ou menos, aí é vantagem. Por exemplo, se for uma parte da sua remuneração mensal no futuro, e ela foi abaixo de 2,2 mil reais, vale a pena. Por quê? Porque você não vai pagar imposto nas retiradas. Tá? Agora, se você fizer a tabela progressiva e você for fazer retiradas mensais só desse benefício, só dessa previdência, com valores maiores do que 4 mil, por exemplo, você vai pagar o maior imposto de renda por retirada. Então, cada vez que você for retirar o dinheiro da Previdência, você vai pagar 22,5% em cima da retirada. Então, é um valor muito alto. Tá? Então, qual que é a maior vantagem, então, de tabela progressiva? É para quem vai fazer retiradas no futuro num valor baixo. Então, aqui eu coloquei como que é essa tabela progressiva, tá? Então, se for retiradas mensais até 2.260, mais ou menos, você não paga imposto. Então, isso é muito bom, tá? A gente sempre tem que buscar os maiores benefícios. Então, se você, por exemplo, está comprando uma carteira que você tenha, eu vou ter, por exemplo, ações que vão me pagar uma remuneração, fundos imobiliários que vão pagar uma remuneração, ativos internacionais que vão pagar uma remuneração. E essa previdência for só uma parte da composição da sua remuneração mensal e ela for em torno de 2 mil, vale a pena, tá? Agora, o que não vale a pena? Quando começar a subir. Então, até 7,5 eu acho que ainda vale a pena, que é um valor interessante. Então, ó, de 2.259 a 2.826 de retiradas mensais, vocês vão pagar 7,5% de imposto de renda, tá? Ainda tá ok na minha visão. Então, a retirada, o valor por retirada, tá? Agora, de 2 mil a 3 mil, você já paga 15%, que começa a ficar alto, e acima de 4 mil, que é o comum, assim, o custo de vida tem aumentado, então provavelmente o seu custo de vida vai ser maior. Então, se a única fonte de renda for a Previdência e for retiradas acima de R$ 4.600, vocês vão pagar 22,5. Na minha visão, é muito caro, não valeria a pena a tabela progressiva, tá? Então, lembra, só para reenfatizar, tabela progressiva, então vale a pena se você for considerar no futuro retiradas mensais em valores pequenininhos, tá bom? E qual que é a outra tabela que a gente tem? Que é a tabela regressiva, que é o contrário da progressiva. Então, a tabela regressiva ela vai caindo a porcentagem de imposto de renda ao longo dos anos. Então, você faz o investimento hoje.
em até 2 anos, se você fizer uma retirada em até 2 anos, você vai pagar 35% de imposto de renda, bastante. De 2 a 4 anos, você paga 30%. De 4 a 6 anos, você paga 25%. De 6 a 8 anos, você paga 20%. De 8 a 10 anos, você paga 15%. E acima de 10 anos, você vai pagar 10% de imposto de renda, tá? O que isso significa? Então, se você tem planejamento a longo prazo de construção de carteira, que é realmente a questão da previdência privada, já contando que você vai fazer o investimento e só vai retirar depois de 10 anos, a tabela regressiva vale a pena para vocês, porque vocês vão pagar o menor possível de imposto de renda, que é 10%. Então, só como base de comparação, a tabela regressiva de investimentos de renda fixa, por exemplo, depois de 720 dias, dá em torno de 3 anos, ela é 15%. Então, a gente está falando aqui que a gente vai pagar menos do que isso, a gente vai pagar o menor imposto possível, que são esses 10%. Mas tem um pedágio, que são esses 10 anos. Então, você investe agora e só depois de 10 anos que você vai poder ter esse benefício de ter o menor pagamento possível de impostos, tá? Então, é bem para planejamento mesmo. Vocês estão começando agora, vale a pena? Eu vou deixar esse dinheiro por mais de 10 anos? Por isso, assim, que todo o investimento a gente precisa analisar muito bem qual que é o destino certo, porque o prazo faz toda a diferença, e nesse caso é por questão dos impostos, tá? Então, tabela regressiva. Então, você pode fazer retiradas tanto mensais quanto retiradas em valores totais. Você quer, por exemplo, fazer o resgate total do investimento. Se for acima de 10 anos, 10%, a menor tabela possível. Muito bom, tá bom? Qual que é o outro benefício de previdência privada que, na minha visão, é pouquíssimo falado, e eu confesso que assim, é algo que é muito interessante e importante. Já pensando em serviço, em sucessão patrimonial, a previdência privada pode ser um excelente aliado para vocês, tá? Por quê? As previdências privadas, elas funcionam como se fosse um seguro. Inclusive, a autarquia que toma conta das previdências privadas abertas é a mesma dos seguros de vida, dos seguros, né, de outros tipos de seguro, que é a SUSEP. Então, ela funciona como se fosse um seguro. Inclusive, na sucessão patrimonial, quando é solicitado o resgate para os beneficiários, são abertos sinistros, como se fosse um sinistro de um acidente mesmo, tá? Então, o que acontece? Vocês podem, cada vez que vocês fizerem uma previdência privada aberta, vocês podem indicar beneficiários. Pode ser o seu esposo, pode ser os seus filhos, você coloca a porcentagem, é muito semelhante com seguro de vida, tá? Para quem que iria esse valor. Então, vocês podem fazer isso, tá? E aí, esse valor, ele não entra em inventário. Então, por uma questão de sucessão patrimonial, ela é excelente. Não sei se vocês já passaram por alguma situação, quando tem inventário, os bens do espólio, né, da pessoa que faleceu, fica todo bloqueado. Às vezes as pessoas que ficaram, principalmente se elas são dependentes, elas ficam totalmente desamparadas. Tá? Então, em termos de sucessão patrimonial, se você tem pessoas que são dependentes de vocês, vamos pensar aqui como serviço e vamos pensar também que a gente nunca sabe o que pode acontecer com a gente. Eu sei que é um tema muito delicado, mas assim, não é na hora que está acontecendo o problema que a gente tem que tomar uma decisão. A gente tem que tomar uma decisão quando a gente está tranquilo, assim, e sempre em benefício do próximo, em serviço do próximo.
Então, se você tem filhos, se você tem esposo dependente, esposa dependente, a previdência pode ser um excelente meio de sucessão patrimonial. Então, você faz o investimento lá, coloca os beneficiários, e em caso de falta, caso você venha a falecer, esse dinheiro já vai diretamente para os beneficiários sem passar por inventário. Então, além disso, você vai pagar o imposto de acordo com a tabela que você escolher e não passa por ITCMD, sucessão patrimonial de inventário, tá? Então, isso é uma grande vantagem também para o futuro. E outra coisa, para quando tem eventualidade, né, de morte, você tem pagamentos de cartório, você tem pagamentos de TCMD e tudo mais que é em cima do patrimônio. Muitas vezes o dinheiro utilizado nessas previdências privadas, eles podem ajudar em muito o pagamento de todos esses impostos que vão vir depois de sua falta, tá? Então, esse é um ponto mais em termos de serviço e, na minha visão, a gente está aqui para crescer e servir, então eu acho extremamente importante, principalmente para os nossos dependentes, tá? Bom, então agora vamos começar aqui. Qual que é o jeito errado de começar a investir em previdências privadas? É justamente entrar numa previdência sem nem entender como que ela funciona. E principalmente o que é muito comum, gente, é entrar em previdências privadas por indicação de algum banco e sem analisar, confiando que o banco está te oferecendo a melhor oportunidade, tá? Então, essa é uma maneira muito errada de começar a investir em previdências e muitas pessoas fazem isso, infelizmente, e elas estão tendo perdas financeiras muito grandes sem nem saber, tá? Vou dar um exemplo aqui de jeito muito errado de investir em previdência privada. Assim, é um exemplo real de uma previdência que existe, tá? Do Banco do Brasil e tem de outros bancões mesmo. Para vocês terem uma ideia, é a previdência com o maior número de cotistas, um dos maiores números de cotistas, eu não sei se ainda é o maior. Ele foi uma previdência criada em 2006, tá? Ela tem 37 bilhões de patrimônio, então tem muitos cotistas envolvidos. Olha aqui, a taxa de administração de 1,25%, então uma taxa de administração extremamente alta, e o retorno ao longo dos últimos 10 anos foi de 85,75% do CDI. Ou seja, a pessoa que deixou o dinheiro aqui, em comparação com a pessoa que poderia ter deixado num Tesouro Selic, ela está perdendo rentabilidade. Tá? Então, apesar de ter os benefícios da Previdência, ela não está rendendo bem, porque pegou uma indicação, assim, às vezes, do próprio banco e tudo mais. Então, não entrem em qualquer previdência privada sem antes analisar certinho como fazer uma boa escolha, tá? Então, qual que é outro ponto assim que é extremamente importante vocês analisarem antes de contratarem uma previdência privada? Então, olhar taxa de administração. Aqui é um roteirinho mesmo, tá, gente? É bem interessante vocês anotarem isso. Então, taxa de administração, taxa de performance, performance nos últimos anos, principalmente em tempos de crise, tá? Então, tempos de crise que eu digo assim, por exemplo, uma guerra, uma pandemia, né, uma eleição. Então, esses são tempos de crise. Como que o fundo ele teve performance ao longo desse tempo, tá? Se há quanto tempo esse fundo existe, se ele é um fundo novo, se ele é um fundo antigo, quem que é o responsável por esse fundo, tá? Qual que é o patrimônio total desse fundo, quantos bilhões, não fiquem investindo em fundos extremamente pequenininhos que acabaram de ser lançados porque vocês não sabem quais que são os riscos envolvidos e a carência também. Às vezes vocês vão precisar e tem uma carência muito exorbitante, tudo mais, é importante as regras do jogo estarem bem claras, tá? E agora já vamos aqui para a parte assim, botando a mão na massa, como fazer então a escolha das previdências de uma maneira certa, de uma maneira correta,
tá? Então, a primeira coisa, gente, é vocês definirem o valor que irá para essa previdência mensalmente. E também já definirem o prazo, para que é esse valor. Então, vocês não podem colocar o valor da previdência para alguma coisa que vai ser logo. Vocês viram o impacto dos impostos, né? Do tipo de tabela que vocês forem selecionar. Então, precisa ser, bom, esse dinheiro realmente é para minha aposentadoria? Tá, é para minha aposentadoria. Daqui a quantos anos? Bom, daqui a uns 15 anos. Beleza, então daqui a uns 15 anos é mais do que os 10 anos da tabela regressiva, então tá tudo certo, vou pagar menos imposto. Ah, fechou. Qual que é o valor que eu vou investir mensalmente para minha aposentadoria, para essa caixinha de previdência privada? Então define, carimba o valor que você vai colocar mensalmente. Ou uma outra opção também é ser um valor anual pelo PGBL. Então, qual que é o valor anual? Ah, vai chegar no fim do ano, eu vou fazer o cálculo quanto que foi a minha renda bruta anual e vou reservar esses 12% para investir no PGBL por causa do benefício da restituição. Então, esse tipo de informação é muito importante, tá? O segundo ponto é definir quais são os seus beneficiários, então, em caso da sua falta, para quem que iria esse dinheiro, e sempre pensando assim na questão de servir, na questão de dependência, então quem que você não quer que passe necessidade? Ah, é minha mãe que ela já é viúva e não tem ninguém para ajudar. Ah, é o meu irmão que não tem um emprego. Ah, são os meus sobrinhos. Ah, são meus filhos. Ah, é o meu esposo. Então, defina bem os seus beneficiários, isso pensando não, né, querendo que você tenha falta, mas em caso de falta, para você ficar tranquilo que as pessoas estarão amparadas, baseadas numa escolha genuína do seu coração, tá? Aí, outro ponto, escolher entre os dois tipos, né, de investimento, que é o PGBL e o VGBL. Tá? Então, relembrando, o PGBL ele pode ser apenas um aporte ao ano, por aquela questão de ser em cima da renda bruta anual dos 12% e ter a restituição no imposto de renda no ano seguinte. E a diferença entre um e outro é que o imposto de renda é em cima das retiradas, tá? O imposto é em cima do valor total do patrimônio e não no valor do lucro, tá? O VGBL, você pode fazer aportes mensais, o PGBL também dá, tá? Mas o interessante é ter aqueles 12%. Mas o VGBL é bem interessante para quem quer fazer aportes mensais e os impostos, né, das retiradas são sobre o valor do rendimento, tá? Então, não no valor total do patrimônio. E o segundo ponto é definir entre a tabela regressiva e a progressiva. Ainda está em vigor a decisão no momento da contratação, em breve vai mudar, tá? Mas relembrando, tabela progressiva, ideal para quem vai fazer retiradas mensais no futuro, abaixo de R$ 2,8 por mês, porque aí você não vai pagar imposto de renda, ou vai pagar muito pouquinho, até uns 7,5. E a tabela regressiva é o ideal para longo prazo, para quem for deixar por mais de 10 anos, porque ao final de 10 anos vocês vão pagar a menor piso de tabela possível, que é 10%, tá? E essas mudanças na escolha de tabela progressiva ou regressiva, 2024 tem legislação nova correndo, ainda não está em vigor, eu estou falando aqui no mês de abril, ainda não está vigorando, mas ela já foi aprovada, que a tabela que você for escolher, ela pode ser escolhida no momento do resgate, não precisa ser necessariamente no momento da contratação, mas isso ainda é algo novo, não está em vigor ainda, mas em breve estará em vigor. Tá? Vai ter essa mudança, o que é bom, porque aí vai ter, por exemplo, às vezes eu fiz um investimento em tabela regressiva, mas em vez de ficar 10 anos, vai ficar menos e eu vou fazer retiradas mensais. Aí é interessante, tá bom?
qual que é o jeito certo também de investir em previdências? É analisar as lâminas do fundo. O que é lâmina? É um papel com as informações dos fundos de investimentos, tá? Então lembra que as previdências são fundos e a previdência é como se fosse uma capa dentro desse fundo. Então, ela tem administração, ela tem um responsável, tem uma gestão, tem tipos de investimento por trás. Então, tudo isso tem que ser analisado antes de você entrar. Então, aqui um checklist de novo dos pontos principais para vocês verificarem antes de fazer uma contratação em previdência privada: taxa de administração, taxa de performance nos últimos anos, principalmente em tempos de crise, há quanto tempo o fundo existe, qual que é o patrimônio do fundo, qual que é a carência, se tem o cadastro na SUSEP certinho, tá? Então, são informações importantíssimas para a gente poder fazer uma boa escolha de previdência privada. Aqui, gente, eu trouxe algumas lâminas, assim, alguns prints de lâminas dos fundos, só para a gente ter uma ideia aonde que a gente vai visualizar. Como é muita informação, aí você fala, ai, mas aonde que eu vejo isso? Não entendo nada, eu abro aquilo, não entendo nada. É simples, gente, a gente só precisa saber interpretar as informações e ter um parâmetro de comparação, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo, um print de um investimento. Então, ó, é só seguir o passo a passo mesmo, ó, contribuição mensal, R$ 1. Então, se tiver mais de R$ 1, você pode investir. Taxa de administração, 0,6% ao ano. Então, abaixo de 1%, na minha visão, é até ok, tá? Acima disso, aí começa, eu acho que fica muito caro, você começa a pagar muito. Pensa que um fundo tem várias pessoas trabalhando para comprar, para vender, para alocar, estudando o melhor local, e isso custa. Então, tem uma taxa de custo para manter esse fundo. Quando ele começa a ficar uma taxa muito alta, ele pode acabar consumindo todo o seu lucro, então não é bacana. Até de 0,6% a 1%, eu acho que é ok, tá? Taxa de administração máxima, particularmente, eu sempre considero esse maior para não ter erro, para não ficar com falsas expectativas. Aqui 0,65 também está ok. E taxa de performance. Então, assim, os fundos que têm uma alta performance acima do que eles estão prometendo, então eles sempre têm um índice de referência, que normalmente é o CDI. Se eles conseguirem entregar acima do CDI, por exemplo, o que exceder 20%, eles também ficam para eles, tá? Então, uma parte do rendimento do lucro fica e é visto aqui nessa taxa de performance. É muito comum ter essas taxas de performance em fundos mais expostos, em fundos mais multimercados, em fundos redeados com dólar, etc. e tal. Para fundos de renda fixa é muito raro ter essa taxa de performance, tá? Até porque não faz muito sentido, porque aí é a mesma coisa que deixar numa renda fixa você por você mesmo. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com essa taxa de performance, se ela não está muito alta, se vale a pena realmente, porque pensa assim, aqui quando tem uma taxa, tem uma performance alta, vocês pagam. Agora, se a performance for ruim, eles não vão te devolver o dinheiro, tá? Então, esse é um ponto também para vocês refletirem, tá? E também, outra coisa assim que eu acho que é interessante é entender que as previdências privadas, elas têm mais um mecanismo de diversificação para o futuro, sucessão patrimonial e tudo mais, e não para ganhos exorbitantes. Então, na minha visão, eu acho que é mais interessante deixar em coisas mais tranquilinhas mesmo, porque é um patrimônio de segurança mesmo, tá? Outras informações aqui, ó, taxa de saída de carregamento usualmente agora não tem mais. Agora, se o fundo que vocês escolherem tiverem, corre, isso daqui não é mais uma prática comum, tá? Aqui são informações, por exemplo, de resgate, tá vendo? Ó, 9 dias após a sua solicitação, fez de conta que você fez, aí você quer resgatar. Então, você tem uma carência aqui de dias, tá? Que você não pode resgatar imediatamente, fundos funcionam assim.
Outros pontos de fundos, ao mercado de atuação. Então, hoje os fundos eles são fundos de investimentos mesmo, tá? Esses fundos de previdência, e eles podem ter uma diversificação muito grande de área de atuação. Então, às vezes, eles podem investir em mercado internacional, inflação, moedas. Então, se vocês principalmente forem construir uma carteira de previdências, assim, por exemplo, ter mais de uma previdência, o ideal é ter diversificação em mercados de atuação, tá? Não deixar todos do mesmo jeito, pegar duas previdências de renda fixa. Não, aí dá uma variadinha para ter um pouquinho de diversificação, tá? Aqui coisas importantes também a data de início do fundo, desde quando que ela foi lançada e como que tem sido a performance desses fundos desde que foi lançada, e o patrimônio, tá? Uma recomendação aqui pessoal é que não peguem fundos extremamente pequenos, com só alguns mil de patrimônio. Aqui é um patrimônio interessante de 4 bi, pegar fundos extremamente pequenos que acabaram de começar e que não têm histórico, eu acho um pouquinho arriscado, lembrando que é um investimento de longo prazo. Mas também tem um ponto que eu acho que é interessante, que caso o fundo que você escolheu, assim que você escolheu, não esteja te agradando de alguma forma, você pode pedir portabilidade de previdências, tá? Então, acho que esse é uma grande vantagem também, essa questão de portabilidade de previdências, tá? Outras partes de lâminas de fundos aqui, então, aqui são as performances, a análise de performance. Então, aqui, ó, tá vendo? Ó, se tiver muito abaixo de 1% ao mês, tá muito ruim. Então, sempre busca pelo menos 1% ao mês e tudo mais, tá? E aqui tem um resuminho da performance do investimento ao longo dos meses, qual que foi o retorno máximo nos últimos 2 meses, desde a criação, tá? Então, aqui dá para ter uma ideia de como que o fundo ele performa. Por exemplo, qual que foi o retorno médio mensal? Nos últimos 12 meses, esse fundo de exemplo, ele entregou 1,17%, tá? E desde a fundação, 1,11%. Então, ele está em torno de 1,1% ao mês, tá ok, assim, tá rendendo conforme a renda fixa de agora, tá? Agora, qual que foi o mínimo? Qual que foi o mínimo que ele chegou nesses anos ou desde a criação? Ele foi negativo ou ele conseguiu se manter mesmo diante de alguma crise? Então, dá para ver aqui, ó, 0,86, 0,63, qual que é a volatilidade? Então, como que ele varia para cima e para baixo? Isso daqui é interessante vocês analisarem também, tá? E eu acho que era isso. Bom, pessoal, essas eram as informações que eu gostaria de trazer para vocês a respeito de previdências privadas, tá? As previdências privadas podem ser uma excelente maneira de diversificação de patrimônio para longo prazo, e principalmente pensando na questão de sucessão patrimonial, de beneficiários, de não entrar em inventário. Eu acho excelente, uma excelente ferramenta. E também a gente pode conseguir ganhos com relação a impostos de renda, tanto para fazer retiradas mensais contanto que seja um valor pequenininho, quanto para fazer retiradas com menor imposto de renda de 10%, se for uma tabela regressiva lá para o finalzinho, né, depois de 10 anos, ou com a possibilidade da restituição de imposto de renda em cima de 12% da renda bruta anual. Então, tem muitos benefícios, a gente tendo conhecimento, a gente pode analisar se esses benefícios valem a pena ou não para o nosso momento, mas eu acho que a opção de diversificação ela é muito válida. Eu espero que vocês tenham gostado dessas informações e que contribuam muito para decisões de vocês, tá? Para a construção de vocês. Eu não acredito. E até lá.